Olá, tudo bem? Hoje eu vou conversar com a minha amiga Sandra Gomes, que é fonoaudióloga, e a gente vai conversar sobre a dificuldade e o transtorno de aprendizagem. Tá? Ela vai fazer essa diferenciação aí, o que é dificuldade, o que é transtorno, e a gente vai bater um papo legal aí sobre esses desafios novos que estão surgindo cada vez mais na educação. Esperar só alguns minutinhos até ela aceitar para a gente poder começar a live. Olá! Ah, Que linda, loiríssima! tempos, né, que eu não te vejo. Só É, pelo no mínimo uns WhatsApp. 2 anos, né? E aí, como vai a vida nesse tempo de pandemia, de coronavírus? Você está na área da saúde, você está atuante ainda? Estou sim, trabalhando muito, graças a Deus, e tentando de alguma forma contribuir, mas a nossa equipe é o melhor em casa, inclusive dar um beijo para ele, está trabalhando muito. A gente está monitorando todo mundo e está conseguindo me ouvir direitinho? Oh, Ok. E aí a gente está fazendo esse monitoramento aqui na cidade de Taubim. Estamos trabalhando bastante. E aí, como é que tá? aqui eu tô mais parada, né? Tô mais por conta do Instagram, a gente está com teletrabalho nas escolas. E esse Uhum. trabalho está sendo direcionado mais pela Secretaria de Educação e a gente está como apoio, então está bem tranquilo nesse sentido, né? Gente, para quem não conhece, a Sandra, ela vai se apresentar, falar um pouquinho. Ela trabalha hoje, né? Mora na cidade de Taubim. E ela está fazendo um trabalho lá na área de saúde, não ligado só à questão da fonoaudiologia, né, Sandra? Mas ligado à saúde de um modo geral, ao bem-estar. Então, se apresenta aí para a gente, por favor. Primeiro, eu queria agradecer a sua oportunidade e falar que eu estou muito feliz com a sua iniciativa. Eu achei fantástico o dia que eu recebi o convite. Eu achei que poucas pessoas fazem isso pelos alunos e isso é muito, muito bonito. E eu queria te agradecer por isso, porque na minha época eu não tive isso. Mas também não Nem tinha tanta eu, talvez internet, é por isso que a gente, com né? tanta acessibilidade, né? Tanta acessibilidade e se preocupar assim com o próximo é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento, né? E a gente tem que aproveitar mesmo que a gente tem essas ferramentas. Bom, meu nome é Sandra Gomes, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho no NASF de Taubim e no momento eu estou ajudando nessa pandemia, né, de uma forma mais burocrática, junto com a equipe do Melhor em Casa, que está fazendo, monitorando toda a situação aqui e está trabalhando muito, tem que tirar o chapéu para eles, tá? E outra coisa, né? Aqui, quando trabalha com NASF, a gente trabalha com tudo um pouquinho. Então, trabalho tanto com transtornos quanto quem não tem transtorno, e assim vai. Né? Trabalhei muito tempo no Rio de Janeiro, trabalhando com prótese auditiva. Um beijo para o pessoal da Telex, se estiver me vendo. E foi também um grande aprendizado lá. Sou especialista na audição, mas hoje o foco não vai ser esse, mas eu vou escapar um pouquinho porque eu não aguento. Tem que falar um pouquinho do ouvido porque faz parte. Eu amo essa área, então não posso deixar de falar um pouquinho também. E quem não escuta bem também não consegue aprender, né? Tem uma certa dificuldade de aprendizagem. Então tá tudo ali meio que Não envolvido, né, Sandra? não tem como diferenciar, né? Não tem como separar, né? Faz parte. E aí a gente tem que saber diferenciar para justamente não se atrapalhar no diagnóstico. Porque acontece muito diagnóstico errôneo por falta de testes auditivos, né? Então a gente também tem que fazer esse alerta, por isso que eu vou falar um pouquinho da audição, porque eu não quero que isso aconteça. Depois a gente pode voltar, inclusive, Sandra, para poder falar a questão da audição. Eu lembro, assim que a gente se reencontrou, que foi conversar sobre as profissões, né? Você me falou que o número de adolescentes que estavam ficando surdos por questão
questão do fone de ouvido, que era altíssimo, que é questão de emprestar o fone, né? Então, assim, você vê que isso me marcou. E aí, pode depois voltar e falar um pouquinho sobre isso também, né? Eu conheço a Perfeito. Sandra, gente, há muito tempo. Nós ficamos muito tempo distantes, mas aí a gente se reencontrou em Salvador por acaso, andando no Pelourinho. É a melhor história que eu adoro contar, que eu fiquei num misto de emoção, de vontade de chorar, de alegria, porque tinha Também. mais de 10 anos que eu não via a Sandra e andando no Pelourinho, as duas foram viajar sozinhas, se encontraram em Salvador e acho que depois disso a gente nunca mais perdeu esse contato, né? É Então, verdade. são coisas da vida e agora a gente, que prazer estar reencontrando numa situação diferente para poder falar Profissional. profissional, né? Para poder falar sobre dificuldade e transtorno de aprendizagem, né? Que são aí duas coisas diferentes. A Sandra vai explicar para a gente. Sandra, igual eu te disse, eu vou deixar você brilhar. Tendo dúvidas, eu levanto, Ah, tá? A galera que está assistindo, tiver alguma dúvida ou alguma colocação para fazer, pode escrever nos comentários que eu vou monitorando aqui. Como professora do Estado, atualmente eu tenho muitos alunos que são de inclusão e eu vou falar ótimo. um pouco da minha experiência, que é uma experiência mais prática. Sandra, Uhum. assim, é muito difícil a questão do diagnóstico realmente. Os Sim. nossos alunos de inclusão, eu tenho uma grande quantidade com diagnóstico, mas o que eu tenho sem diagnóstico é maior ainda, né? E é muito difícil, muitas vezes, para os pais desses alunos perceberem a necessidade de fazer um diagnóstico. Muitas vezes depende do SUS, então tem toda uma burocracia aí. Vou abrir um parênteses do SUS, porque eu sou do SUS e assim, o trabalho do SUS é fantástico. Não, não é falando a questão do trabalho, dos profissionais, ainda mais agora na pandemia. Os profissionais são bons, a questão é a qualidade que poderia ser maior, né? Demora. Em desmerecer nem nada os profissionais, gente, eu fui criada pelo SUS, então, assim, né? Eu tô aí com saúde porque tinha o SUS. Mas Uhum. eu falo a questão da demora no atendimento, realmente demora. A demora do diagnóstico para o aluno, né? E para o aluno que está ali, às vezes é um processo, ele não sabe o que ele tem, até diagnosticar. Aí a gente trabalha com o pessoal do apoio, até chamei as meninas para poder participar aí da live, eu não sei se tem alguém. Mas é muito difícil, assim, a gente conseguir, tem que levar o laudo para a secretaria para conseguir trazer de volta, para ter um apoio, para ter uma ajuda, porque um professor em sala de aula com 30, 40 alunos, e se desses alunos a gente tem 10 com dificuldade, já é um trabalho muito difícil para nós professores, né? Falando como Nossa, atuante. é verdade. E assim, é um sofrimento muito grande, tanto para o aluno, quanto para os pais, e quanto para os professores e os profissionais, tá? Mas é importante a gente começar falando a diferença entre a dificuldade e o transtorno, né? Então a gente precisa saber o que norteia para a gente fazer o diagnóstico de forma correta e até mesmo auxiliar os professores dentro de uma sala de aula. A gente sabe que não é fácil, é uma sala com 40 meninos e cada um de uma forma, né? Então isso é muito complicado e a gente também tem que entender que nem todos os professores têm motivação. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a dificuldade é uma coisa externa, né? Então, outros fatores que contribuem para essa dificuldade da aprendizagem. Então, fatores escolar mesmo, a questão pedagógica, quando ela não está bem adequada, a questão também familiar. Vamos pensar na escola também em questão de estrutura, em tudo. A gente tem que pensar em tudo. A estrutura, a quantidade de alunos dentro de uma sala de aula, se ele está bem localizado ou se ele está lá no fundo, se são muitos alunos. Outra questão também muito importante é a questão psicológica. Essa criança já vem com demandas de ansiedade, depressão, tem até estudos falando de
de autoextermínio por causa disso, dessas dificuldades, dos transtornos. Outra coisa também muito importante é a base familiar. E assim, não só para a escola, mas também para o meu tratamento fonoaudiológico, se não tiver um apoio familiar em casa, o tratamento não progride, então assim, fica estagnado, fica difícil, isso tanto na escola como em qualquer lugar, né? Você precisa ter modelos positivos. E hoje, nessa correria que a gente entende que os pais trabalham fora, muitas vezes fica com babá, ou às vezes fica com alguém que não tem tanta instrução, e aí fica de... Oi! Quem é esse bebê? Tá, a Cleo. Oi, Cleo. O Renan também estava doido para participar, mas aí acabou saindo e não deu tempo de chamá-lo. Mas ele deixou um beijo, tá? Porque ele adora essas coisas de youtuber. E aí a questão... Ele faz vídeos, ele pode investir nele, blogueirinho. Não, eu vou te falar uma coisa. Hoje, antes eu queria ser Paquita da Xuxa, né? Ou então dançarina do El Chan. Os meninos querem ser youtuber. O meu só fala disso. Ele já fala assim, oi galerinha, já grava vídeos. E assim vai, né? A atualidade, né, baby? E aí, também questão familiar, o ambiente, aspectos psicológicos e principalmente aspectos de saúde. Que aí a gente já coloca uma questão mais delicada, porque a gente tem que descartar questões visuais, tem que passar no oftalmo, tem que passar no neurologista para ver a questão intelectual dessa criança. Então, assim, várias coisas podem contribuir para essa dificuldade de aprendizagem, principalmente a questão auditiva. Já o transtorno, não. É uma questão intrínseca. A pessoa nasce com isso e vai prosseguir. Então, é persistente. Já a dificuldade, não. Ela é transitória. Ela pode acontecer em qualquer etapa da vida, principalmente se o psicológico ou outro fator externo estiver contribuindo, certo? Por isso, a gente já tem que ficar atento na questão da escola, de casa, psicológico e na questão da saúde, para ver se está tudo ok. Para depois a gente pensar já num transtorno. Antes de começar mesmo os transtornos direcionados para a dificuldade de aprendizagem, eu queria falar de alguns que são muito parecidos e que confundem muito na questão de diagnóstico. Então, eu queria começar primeiro pela desordem do processamento auditivo, que eu não sou besta, eu vou começar pela audição. Certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria pensar com vocês é o seguinte. Dá para ver direitinho? Essa é a nossa querida orelha. Então, assim, para começar, o som vai captar, a orelha vai captar, né, o pavilhão auricular vai captar as ondas sonoras, vai passar pelo meato, e aí ele vai percorrer toda essa estrutura periférica aqui. Então, vai passar pela membrana timpânica, vai passar pelos ossículos, e aí essa onda sonora mecânica, ela vai chegar na cóclea, que vai fazer a transformação do som mecânico para elétrico, para depois esse impulso passar para o cérebro. Normalmente, na desordem do processamento auditivo, essa parte aqui, periférica, está normal. E aí é que está uma grande questão. Por quê? A primeira coisa, quando a gente pensa que a criança está com dificuldade para aprender, ou para falar, ou alguma coisa que está impedindo na comunicação, ou na leitura, ou na escrita, a gente já pensa na audiometria, que é periférico, que é justamente nessa estrutura aqui, ó, que vai ser avaliado, né? Mas na desordem do processamento, não. Já é uma questão central. Então, a audiometria, a parte periférica vai estar normal, mas essa pessoa, esse indivíduo, vai ter dificuldade justamente de interpretar o som. Ele escuta, mas ele não entende o que ele escutou. E outra coisa também muito importante é a questão da atenção. Ele fica muito desatento, ele voa muito durante as aulas. E aí, muitas vezes, você pensa que pode ser um TDAH, porque ele está desatento. E, na verdade, pode ser uma desordem do processamento auditivo, que a gente chama de DPAC, né? Então, aqui já é uma parte central, onde vai percorrer toda essa estrutura,
o tipo de exame é completamente diferente, não é a audiometria que vai ser um BER, ou então vai ser um processamento auditivo para ver como que está esse som se comportando lá no córtex auditivo. Então, eu preciso saber como é que ele está interpretando. Então, o córtex auditivo nessa pessoa, quando tem o transtorno, está alterado, certo? Então, a gente tem que ficar muito atento na parte auditiva, porque muitas vezes a criança é diagnosticada com autismo ou com TDAH e era um problema auditivo, né? Então, ficar atento nisso. Outra coisa também que acontece muito, nós vamos para o TDAH agora. Ah, você quer saber também os sintomas do DPAC? Sim, é até bom para a gente poder saber indicar, né? Como professores, a gente para a gente saber indicar, às vezes o pai também não sabe em qual profissional levar. Eu levo onde? Eu levo no neuro, eu levo no psicólogo, psiquiatra, né? O que o meu filho tem? Então, isso é muito importante. A primeira coisa é que a maioria dessas avaliações, elas são multidisciplinares. Não é só o fonoaudiólogo que dá um diagnóstico. Na verdade, vai passar pelo neurologista, vai passar pelo psicólogo, vai passar pelo psicopedagogo, vai passar pela fono, vai passar por um monte de gente. E cada um vai fazer um pouquinho e vai chegar na conclusão de tal diagnóstico, certo? No caso do DPAC, como eu falei que era intrínseco, já começava lá na gestação, por isso que é muito importante. A gestação para a gente faz toda uma diferença quando a gente vai fazer uma anamnese. Então, muitas vezes essa mãe, ela era alcoólatra, e ali ela, né, de alguma forma, vai atrapalhar na formação desse feto, né, dessa criança, medicação ototóxica, que muitas vezes é necessário tomar porque não tem jeito, mas vai danificar a célula da cóclea, né, da audição. Outra coisa também, muitas vezes o sistema neurológico ali não teve uma maturação adequada e aí faz com que aquela criança tenha todos esses sintomas que só vão ser detectados lá na alfabetização, né? Ela é desatenta, ela tem um desenvolvimento muitas vezes, ela até fala, mas fala com muitas trocas na fala e tal. Então, a primeira coisa que a gente vai começar a perceber é a audição dela vai ser normal na parte periférica, mas ela não vai conseguir interpretar o que ela escuta. Então, ela não compreende exatamente, né? Outra coisa também, a desatenção, a lentidão para entender os comandos. Você fala uma coisa, ela demora a processar o que ela tem que fazer. Ela esquece muito rápido. O tempo de atenção é muito reduzido. Ó, tudo muito parecido com o TDAH. Né? Então, ela perde justamente as habilidades auditivas ali. Ela tem dificuldade nessas habilidades auditivas, que é detectar o som, de localizar, de interpretar aquilo que ela está ouvindo. Ela ouviu, mas ela não entendeu. E qual é a função de você ouvir e não entender? Né? Então, você tem que ter todo o sistema auditivo íntegro, né? Para você executar aquele comando. Outra coisa é que... É uma pergunta que me veio aqui à cabeça. Você falou a questão da gestação e tudo, né? O teste que eles fazem hoje da orelhinha ajuda no diagnóstico? Nesse caso do DPAC, não. Porque ele vai pegar a parte periférica. Mas o BERA, inicialmente, vai detectar se tem alguma coisa ou não. Então, assim, por isso que a gente tem que ter experiência também quando vai fazer os testes, né? Você tem que ter um conhecimento e não ficar só preso porque deu positivo, que ela passou, que ela está liberada. Na verdade, a gente vai observando várias coisas. O atraso na linguagem. A criança, geralmente, quando tem um problema auditivo ou algum transtorno específico, ela vai ter atraso, ela vai demorar para falar. Então, assim, uma criança, normalmente, ela começa a falar, balbuciar com 10 meses. Com 1 ano, ela começa a falar 2 ou 3 palavras. Se a criança com 3 anos ainda não conseguiu falar papai e mamãe, tem alguma coisa errada. Então, assim, não precisa ser um expert para saber que tem alguma coisa errada. E aí, você tem que procurar um fonoaudiólogo. Nesse caso, quando tem um atraso de fala, que a primeira coisa que você pensa em fonoaudiologia é a comunicação. E de fato né? A gente estuda justamente isso, a comunicação. E aí, identificou, aí pronto, você começa a investigar
se é um problema neurológico ou se tem alguma outra doença de base que pode estar ali interferindo, né? Então, assim, a primeira coisa a gestação, ela é fundamental. E a criança, com 5 meses mais ou menos, o sistema auditivo dela já está formado. Então, ela já escuta o que você, né, fala ali na gestação para ela. Já tem pesquisas mostrando que ela reconhece alguns sons, música, cantigas durante a gestação, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso também, certo? Outra coisa, vamos lá para o TDAH, né? O TDAH é justamente... Lembra que eu falei que o DPAC é mais no córtex auditivo, a alteração. Já o TDAH é no córtex frontal. Então, é justamente aqui onde a gente precisa aprender a fazer um planejamento, controlar a impulsividade, a parte de memória, de atenção. Então, é justamente a parte frontal que vai determinar isso. E no TDAH, ele tem essa dificuldade. Então, a gente caracteriza 2 tipos de TDAH, que é o desatento propriamente dito, e tem também o TDAH que é combinado, que vem aquele pacote que é agitado, que é desatento e que é impulsivo, né? Então, esse que é o combinado, ele é mais fácil de identificar dentro de uma sala de aula. O menino não dá sossego, e aí o professor fica louco. E a primeira coisa que faz é falar com os pais, e aí vai dar uma solução. Mas o desatento, ele passa desapercebido. E aí é que está o problema, porque a gente só consegue identificar depois que está já lá na adolescência, porque ele foi empurrando, foi tendo dificuldade, né? Então, pode falar. Não, eu falei, entendi. É realmente que às vezes ele é desatento, mas ele tá quietinho. O aluno que tá quietinho, ele não dá problema, né? Às vezes ele Justamente. tá ali, né? Tá quieto, prestando atenção, e ele vai passando mesmo. Na verdade, só que é o mais agitado, a gente é obrigada a resolver o problema dele de algum jeito, assim, né? Na verdade, só tá o corpo, né? Porque a mente tá vagando, né? Ele tá em outro mundo, né? Tá no mundo próprio. E aí fica difícil, porque aí ele não consegue concentrar, e aí fica difícil de reter aquilo que você ensinou ali na sala de aula. E já o desatento, o combinado não, aí você já vai logo, já manda logo para o especialista para poder tentar controlar. E aí a medicação ajuda muito, né, nesses casos, mas só a medicação sem uma terapia por trás também não adianta, porque a questão psicológica abala muito, não só no TDAH, mas em qualquer transtorno, porque geralmente a inteligência dessas pessoas é dentro de uma normalidade, né? Eles não têm um déficit intelectual. Então, assim, eles estão entendendo o que está acontecendo ali ao redor deles, mas eles não conseguem, muitas vezes, ou tem um diagnóstico, ou não consegue se entender e acha um patinho feio, né? E aí precisa de uma ajuda psicológica mesmo, porque muitas vezes não aguentam. E assim, a gente sabe que o bullying é uma coisa real, tanto na escola como até dos próprios pais, porque não tem paciência, porque não está entendendo que é um transtorno. Acha que é preguiça, e na verdade não é. Né? Então a gente também tem que identificar isso. Né, Sandra, muitas vezes, assim, que aquele transtorno existe e não é porque o menino tem um transtorno ou uma dificuldade, igual você falou, que ele vai ter um déficit na inteligência, a capacidade dele de raciocínio, né? Ela não é diferente do normal, muitas vezes. É só alguma coisa que está desalinhada ali, que precisa... É uma disfunção. Justamente, é uma disfunção e que precisa ser organizada. Entendeu? Muito bem. Outro transtorno que não é propriamente dito da aprendizagem, mas contribui também, atrapalha bastante, é o autismo, que também é mais característico, é um assunto que todo mundo fala. Tem a diferença do autista e tem do Asperger. Então, são sintomas diferenciados, mas é o mesmo transtorno globalizado, só que um menos e o outro mais severo. Claro, eu estou tentando, de uma certa forma,
resumir, não é só isso. Tanto que a DMS-5 falou que em 2003, se eu não me engano, que antes o Asperger já era um tipo de autismo, hoje já tem tantas questões que já está sendo caracterizada à parte, entendeu? Não deixa de ser um autista, mas com suas peculiaridades. Então, assim, ele realmente se destaca em algumas coisas, ele tem algumas habilidades que no autismo não vai ter tão visível, né? Geralmente é mais severo no autista. Então, principalmente a comunicação, que é o que mais eu trabalho, e todos esses transtornos realmente é multidisciplinar. Um só não dá conta, não adianta. E outra coisa também importante, sabe, é que o diagnóstico, ele não dá para fechar em uma sessão só. Porque você tem que olhar tantas coisas, por exemplo, você tem que olhar na escola como é que está o comportamento, você tem que olhar em casa, você tem que fazer os exames adicionais, auditivos, visuais. Então, você tem que fazer um monte de coisa numa sessão só, não dá para fechar um diagnóstico. O que pode acontecer é você ter suspeitas, né? Pela sua experiência, você está vendo que o comportamento, né, leva para aquele determinado transtorno, mas não quer dizer que em nenhuma sessão você consegue, porque tem muitos testes a serem feitos, né? E aí, nós vamos para o que eu quero falar, que é o transtorno de aprendizagem, certo? Então, assim, a gente fez um apanhado geral, né, para saber que isso também contribui, vai fazer a criança ou adolescente ter dificuldade na escola, mas tem outros que são específicos, né? E aí a gente vai começar pela minha querida dislexia, que é um assunto também bastante comentado, mas que eu diria... Que foi o primeiro, assim, a ser conversado, trazido para a maior parte da população, né? Porque eu lembro que assim, há 10 anos atrás, né? Esses transtornos, essas dificuldades, elas não eram tão estudadas e tão comuns assim, igual a gente tem hoje, né? Então, eu lembro que a primeira desses, né? O primeiro que veio para a mídia através de uma novela foi a questão da dislexia. Aí começou-se a cair mais as pessoas começaram a falar mais sobre isso, né? Não sei se você se recorda. Acho que não vou lembrar o nome da novela, mas eu lembro que teve uma novela que tratou desse assunto, então o assunto começou a ser mais debatido. É verdade. Então, como eu tinha dito, é geralmente um transtorno neurobiológico, né? Muitas vezes uma disfunção no cérebro. E aí o que me chama muita atenção é essa imagem aqui, que é a identificação das letras de uma pessoa sem dislexia. Tá vendo essa área aqui? Ela Dá pra ver? Dá pra ver? Sim, deu. Isso aqui é uma pessoa sem dislexia. Então, geralmente, essa área aqui, ela é ativada para reconhecer as letras, né? E quem tem dislexia, a maior dificuldade é justamente aqui. É identificar essas letras. Ela não consegue fazer uma associação dessa letra ao som, ou então ela não consegue decorar a forma que aquela letra é escrita de uma forma fixa, né? Então ela acaba tendo essas dificuldades, né? Um transtorno específico de leitura. E aí quem não tem dislexia acaba ativando tanto essa área quanto essa área, né? Que vai fazer com que dê significado para aquela palavra. Porque não adianta só você identificar que é um B. Você tem que saber que o B com A forma Bá. E o B com A forma Bá e que ali pode formar outras palavras. E aí você vai, na sua mente, formando o som, a imagem. E ali você começa a transcrever, né, aquilo que você falou. Que aí a gente chama de rota fonológica. Você escuta e escreve, baseado no que você está escutando. E tem também a rota lexical, que é quando você vê aquela palavra e memoriza aquela palavra, qual é a forma certa dela ser escrita. Né? Porque o nosso português ajuda bastante, né? Então tem vários sons que é a mesma letra.
e sons diferentes e vice-versa. Então, isso também dificulta muito para quem está sendo alfabetizado, né? Então, a gente tem a representação múltipla, que SS, o S entre vogais tem um som de Z para dificultar bastante nossa vida, e a da criança. Mas faz parte, né? Já a pessoa... tá. E aqui, ó, sem a dislexia, então ela tem essas 3 áreas ativadas no cérebro para processar esse som. Então, na verdade, ela identificou, ela deu um significado para aquilo e depois ela armazenou de uma forma que ela entendeu o que é aquilo, certo? Já a pessoa com dislexia, não. Aquelas 2 áreas anteriores, elas não são ativadas. Ou se são ativadas, são muito pouco. Por isso que precisa de uma terapia ali para poder criar mecanismo para aquela criança aprender ou adolescente. A questão é que a forma tradicional para uma pessoa que aprende de forma diferente não vai dar certo, né? Então pensa comigo. Se você identificar aqui, ó, essa parte aqui de entendimento, de interpretação, tá bem ativada, mas a de reconhecer e a de dar significado, não. Então, o que adianta eu mostrar para ela que B é B? Só mostrar. Eu tenho que ter outros mecanismos para ela começar a interpretar aquele som e aí sim ela vai ter uma vida dentro de uma normalidade. Então, esse transtorno, como todos os outros, são persistentes, é para a vida toda. Não tem cura, mas tem tratamento, né? E tem várias personalidades aí famosas que tiveram dislexia, que tem dislexia, né? Inclusive gênios, né? E assim, o que mais chama a atenção é que na dislexia ela ativa o hemisfério direito, que geralmente na linguagem é mais o esquerdo. Então, ativa muito a parte da criatividade. Uma vez eu estava vendo o depoimento de um cantor gospel, ele chama... Meu Deus, esqueci o nome dele. Ah, que canta Raridade. Anderson Freire. Anderson Freire. Abusei, né? Canta Raridade. Anderson Freire. Então, ele estava falando que ele sofreu muito, principalmente na fase de alfabetização e depois, porque ele tinha dislexia, mas não foi diagnosticado. E aí ele foi crescendo e ele não conseguia acompanhar a turma e ele foi ficando grande no meio de crianças, né? E aí começa a zoação e ele começou a se sentir muito inferior e tal. Até que teve uma professora que começou a identificar a dificuldade dele de ler e aí começou a tratar dele com outras habilidades. Né? E eu achei isso fantástico. Inclusive tem um filme que a minha irmã me indicou. Beijo pra Sueli. Ela é professora de letras. E aí ela tá fazendo pedagogia. E aí ela viu Como Estrelas. Se eu não me engano é esse. Estrelas na Terra. Como Estrelas na Terra. Gente, eu chorei do início ao fim. Porque aquele filme é uma pura realidade. E trata a dislexia de uma forma real. Né? Então ele... sofreu, ele não tinha vontade de ir para a escola, porque ele não aprendia. Tudo aquilo que você não sabe fazer, o cérebro cria mecanismos de fuga para você ter que não fazer. Então, você, em vez de falar que você não consegue, é melhor falar que você não quer, né? Então, ele também criava esse mecanismo de fuga, ele ficava muito agitado, ele ficava agressivo, porque ele não dava conta. Ele escrevia de forma espelhada, ele não conseguia prestar atenção, e aí meu filho até gravou o vídeo, porque ele achou incrível, porque as letras dançavam. Então ele quis falar sobre isso, né, que as letras dançam. Por quê? Porque as letras, elas ficam, não como se estivesse movimentando, mas elas mudam de posição no cérebro dessa pessoa, né? E aí a dislexia é isso, é justamente deixa a sua estima lá embaixo. E muitas vezes vai para o suicídio mesmo. Porque você não dá conta. Todo mundo aprendendo e só você que não. E olha que eles se esforçam. Né? Eles tentam fazer. Outra coisa também muito característica da dislexia é a dificuldade de memorizar
de lateralizar direita e esquerda. A pessoa tem muita dificuldade de gravar datas, de olhar a hora no relógio, que são coisas simples para quem não tem. Mas para quem tem, isso é muito. Né? Então, assim, se colocar também um pouquinho no lugar do outro, né? E entender que o outro está sofrendo com aquilo. E a dislexia, esse filme e esse depoimento do Anderson, né, que eu estava falando, e aí essa professora lá do Anderson, ela começou a ver que ele não estava dando conta, e aí perguntou para ele o que ele sabia fazer. Aí ele falou assim, eu sei tocar violão, eu escrevo umas músicas lá, mas nada muito assim, né? Porque a estima dele já estava baixa. E aí ela pediu para ele trazer o violão para a sala de aula e começou a tocar durante as aulas. E aí as pessoas que antes esnobavam ele, começou a aproximar, a ter amizade e tudo mais. Então, assim, a estima dele começou a crescer e foi florescendo um talento que hoje ele nem parece, né, que teve alguma coisa. Mas ele teve a vida dele dentro de uma normalidade, né? Dentro, né, claro, né? Tem seus traumas, mas conseguiu seguir a vida. E a mesma coisa com o menino, né? Ele vira um pintor extraordinário e ele, né, consegue levar aquela vida de tristeza, ele consegue converter. E a família também nesse filme me chama muita atenção, porque a primeira que castiga, a primeira que critica é em casa. E é uma realidade, né, Sandra? Assim, como professora, às vezes a gente chama os pais lá, não é porque a gente quer que o menino seja castigado ou coisa do tipo, é porque a gente quer resolver o problema daquela criança. E aí os pais têm muita dificuldade, né, para lidar com isso, para lidar com esses transtornos, para lidar com essas dificuldades mesmo de aprendizagem. Acho que falta, Sandra, conhecimento. E é difícil para nós, professores, falar, olha, seu filho tem um transtorno. A gente não pode chegar e falar assim, né? Então eu falo assim, olha, seu filho está apresentando algumas coisas diferentes, né? O senhor pode, vamos levar ele para um profissional, porque a escola não pode levar a criança sem autorização, né? E de modo nenhum. E assim, os pais aceitarem e ver que isso é uma coisa possível de acontecer, que isso não é nenhuma anormalidade, né? Que isso não quer dizer que a criança é retardada. Vou falar nos termos comuns. É muito difícil isso, entendeu? E talvez essa geração agora, que vai vir, a geração do Renan aí, né, que vem, vai ser mais fácil da gente lidar com essas situações, porque esse conhecimento desses transtornos, hoje eles são mais populares, até mesmo através dos filmes, né? Através da própria televisão, mas em dislexia, não se fala em transtorno, né? Então era muito complicado. Sandra, tem uma pergunta aqui para você, falando o seguinte. A criança pode ter dificuldade em sequência numérica? Sim, nós vamos falar daqui a pouco. Tem sim. Outra coisa que você estava falando, Sá, é que tem o luto, né? Porque ninguém quer, na verdade, que o filho tenha um transtorno. E aí, aceitar isso também dói. A gente também tem que entender que o pai aceitar que o filho está com transtorno tem um período de luto, mas depois que passa esse período de luto, ele tem que procurar ajuda. Porque senão não vai melhorar e vai até dificultar, né? E o professor, pra gente, é a porta de entrada. Igual a ACS é a porta de entrada dentro de um PSF, o professor para a parte fonoaudiológica na escola é fundamental. Porque quem convive com ele mais tempo é o professor. Então, vocês vão conseguir identificar coisas que com 30 minutos numa sessão a gente não consegue. Então, tem que ser uma parceria mesmo. Tem que ser uma ajuda dos pais, dos professores e dos profissionais para que dê certo. É um trabalho de formiguinha. É um trabalho demorado, né? É uma coisa importante falar que não é da noite para o dia, mas se fizer todo mundo a sua parte, melhora. Claro, não vai 100%. Mas vai uns 70% a 80%, né? Então vai ajudar muito essa pessoa. E outra coisa, né, que falou agora da dificuldade numérica. Aí já entra um outro transtorno chamado discalculia,
que é justamente essa dificuldade de reconhecer a questão matemática mesmo. É reconhecer os símbolos da matemática, interpretar esses símbolos na escrita, na leitura, comparar. Então, isso tudo também é um transtorno que precisa ser diagnosticado, porque senão passa batido, né? Muitas vezes tem aquelas pessoas que falam, ah, mas eu gosto mais de português do que matemática. Às vezes, esse gostar quer dizer porque às vezes tinha uma dificuldade ali e por afinidade acabou optando, mas outras vezes é transtorno mesmo, né? Então, precisa ser avaliado. E é a mesma coisa, não é o fonoaudiólogo que vai avaliar sozinho, é uma equipe multidisciplinar. Então, eu preciso passar no neuro para descartar a questão cognitiva, preciso passar no psicólogo para ver a questão psicológica mesmo, de depressão, de qualquer outra coisa. Da fono, a gente trabalha mais com a parte de dislexia, porque a gente trabalha muito com a questão fonológica, mas também trabalha com a questão de descalculia, como todas as outras, né? Cada um no seu ramo, mas o psicopedagogo ajuda muito, inclusive, um beijo para a Anne, que deve estar nos vendo aí, e ela formou para isso, e eu estou esperando você chegar aqui em Taubim para a gente fazer alguma coisa, hein? Já aproveitar e fazer o Convoca as pessoas, né? Outra coisa também que acontece muito é um outro transtorno chamado disortografia. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. Não, que é a dificuldade na grafia, no sentido de trocar letras, né? Então, trocar surdo sonoro, que vamos dizer, ele escreve em vez de escrever com V, ele escreve com F, troca as letras parecidas, confunde ão e ão com o tio, representação múltipla, que é no sentido de o som escreve da mesma, o som é o mesmo, mas escreve de outra forma. Então, essa pessoa tem dificuldade de memorizar como é que aquela escrita é feita. Já diferente na dislexia, que na dislexia ela não tem um erro padronizado. Muitas vezes na dislexia é uma escrita espelhada. Escreve de trás para frente, coloca letras que geralmente não era para colocar. Então, por exemplo, jacaré, em vez de colocar um J, ela coloca, sei lá, um P, alguma coisa que não tinha nada a ver. E até a pessoa com a dislexia, ela tem dificuldade de ler o que ela escreveu. Já uma pessoa com desortografia, não. Ela até reconhece os erros ortográficos que ela cometeu ali, mas na hora ela não consegue. Mas se passou um tempinho e ela lê o texto, ela já consegue definir, isso aqui tem alguma coisa errada. Talvez ela ainda não saiba o que é, mas ela sabe que tem alguma coisa errada. Então, a desortografia, de todos os transtornos, eu acho que é o mais desconhecido e o mais problemático, principalmente dos professores de português, que é o que eles cobram mais, a escrita. E aí, quando você vai ver o erro, se você perguntar para o aluno, você vai ver que tinha uma lógica na cabeça dele para ele cometer aquele erro, né? Então, por isso que eu gostaria, né, de dar essa dica para os professores, antes de dar a nota, tenta entender qual foi o raciocínio que essa pessoa fez. Porque aí facilita até mesmo para você trabalhar na sala de aula. Por exemplo, vamos pensar aqui, a pessoa escreveu rosa, né? E aí, ela, em vez de colocar o S, colocou o Z. Mas se você for pensar fonologicamente, o som do S entre as vogais tem um som de Z. Então, se ela for por esse raciocínio, não está errado. Só que aí, obviamente, que o professor não vai poder considerar, porque senão, né, todo mundo vai aproveitar disso. Talvez, Sandra, seja por isso a importância para nós professores de um diagnóstico. Porque quando os pais vêm e trazem esse diagnóstico para a escola que a gente trabalha, hoje é uma escola inclusiva, né? A gente tenta tratar os diferentes nas suas diferenças.
E aí, quando a gente tem um laudo, olha, o aluno X tem esse transtorno, o Y tem aquele. Se a gente tiver isso em mãos, a gente consegue dar para ele esse olhar diferenciado que você está Uhum. falando, que é tentar entender a lógica dentro da cabeça dele, né, que ele fez para chegar nessa escrita. Então, é muito importante essa parceria, igual você falou, é multidisciplinar. É pais, professores, especialistas, né? A gente sabe que não é um negócio tão fácil, mas eu acho que criar filho nunca vai ser tão fácil assim. Então, exige realmente um trabalho, uma dedicação, né, de todas essas áreas aí. E você falou dessa questão do inclusive. Inclusive, ou inclusive, né? A questão é que é uma lei que você tem que colocar essas crianças dentro de uma escola regular. Mas a questão é, será que os professores estão capacitados, né? Porque precisa, né, ter um Sim. professor de apoio, de ter ali um auxílio, porque querendo ou não, Sá, o professor geral, vamos dizer assim, ele tem outras crianças ali que ele precisa dar conta. Então tem que ter uma capacitação diferenciada para ele dar conta disso. Né? Porque cobrar é muito fácil, mas a gente também tem que entender o lado do. Não é Olha tão só, simples nós não assim. estamos preparados. Eu posso dizer, como professora atuante aí, tem 10 anos de profissão, nós não estamos preparados ou capacitados para lidar com essas questões. A gente vai lidando assim, aprendendo na Na prática. prática, né? E tem os professores de apoio que estão vindo mais capacitados, mas mesmo assim, a lei aqui de Minas, um professor de apoio ele pode ter até 5 crianças com ele. Então, eu posso falar da realidade que eu tenho hoje. Eu tenho uma sala de aula com uma aluna que ela tem múltiplas dificuldades, inclusive de locomoção na cadeira de roda. Tem outro aluno que tem um TDAH. Então, assim, fica um profissional para cuidar de 5 casos diferentes, Completamente né? diferentes. E eu, professora Sabrina, você se sente capaz de lidar com esses alunos? Não, não me sinto. Eu não vejo, eu vejo que a escola ela pega o menino, ou a escola, quando eu digo, é o sistema de ensino, coloca o menino dentro da sala e inclui ele aí. Sabe, assim, incluir o menino não é eu pegar um exercício e mandar ele ficar colorindo, né? Isso não é uma inclusão. Ó, a E Cláudia está falando aqui, ó, infelizmente não estamos não capacitados e estamos. não temos profissionais nas escolas. E é verdade, a Sim. cobrança existe, mas tem que ter uma base ali para te dar suporte, porque também não adianta, né? Por Igual isso é você tão está importante a falando. gente a público discutir isso, sabe? Essa questão aí de políticas públicas na educação é muito simples. Eu falar mal da educação brasileira e eu não criar meios, um apanhado de coisas que precisa para melhorar o nosso sistema educacional. Não é só professor, não é só a capacitação desse profissional, é uma equipe que precisaria ter por trás, né? É lógico, nós professores precisamos ser melhores capacitados nessa questão de trabalhar com essas dificuldades, com esses transtornos. Eu não me sinto capaz, muitas vezes a gente se sente até inútil, assim, gente, coitado desse menino, eu não sei como chegar ao meu aluno. Eu fiz graduação tem 11 anos. Na minha época de graduação, eu lidei com a questão que é a inclusiva de Libras, a gente começou a ter um básico ali do Uhum, surdo, né, e do mudo, uhum, e mas não tinha esses transtornos, não eram falados nessa educação inclusiva. Então, isso é muito uhum. novo, né? Deixa eu ver o que a Andressa está falando. Infelizmente, não existe interesse da Secretaria de Educação, porque eu conheço muitos alunos com solicitações de apoio que nunca foram atendidos. E, infelizmente, vai empurrando para frente. Essa é a realidade que eu vivo todos os dias, Andressa. Igual eu falei, eu tenho uma de aula, eu dei pouquíssimas aulas esse ano por N motivos, né? Mas eu tenho uma sala de aula que eu tenho 5 meninos com transtornos, e aí a gente precisa, essas meninas do apoio, muitas vezes, elas são as nossas bases, por quê? Ela tá ali, o menino ele não tem o diagnóstico, então ele não tem uma ajuda oficial, mas ela tá ajudando ele por fora, entendeu? É Sei. esse trabalho de humanização
que a gente tem isso na escola. Então, assim, é dar outra live, falar desse sistema educacional, né? É. E eu nem gosto muito de entrar porque eu empolgo, é um assunto dentro. Eu acho que o que falta para a gente são secretários de educação que fizeram parte do sistema, sabe? Que estão dentro, que estão inseridos ali nisso. Não adianta eu pegar o PhD, pós-doutor em educação, mas que nunca entrou numa escola do Estado, ele não sabe como é o nosso dia a dia, como é a nossa prática, né? E assim, Sá, hoje nós podemos falar porque tanto eu quanto você, nós estudamos a vida toda em colégio público, inclusive fomos bolsistas do ProUni, né? Eu e você. Eu fui fiel, nós sabemos bem. Infelizmente, tá? Eu tive ProUni. Foi a primeira turma, eu acho. Meu Deus, tô ficando velha. Fui bolsista do ProUni. Então, assim, é muito complicado, porque a gente sabe que tem muitos professores bons, mas Tá um pouquinho, Sandra, mas tô te ouvindo. Agora deu. foi? Então, assim, a gente Foi. sabe a realidade, né? A gente sabe que precisa de uma questão pedagógica diferenciada, porque cada indivíduo é único. Não adianta eu querer te tratar da mesma forma que a outra pessoa com as suas especificidades. Não tem como. É a mesma coisa no consultório. Não tem como eu fazer o mesmo exercício para você e para outra pessoa, por mais que sejam problemas parecidos, mas você reage de um jeito, a pessoa reage de outro. Então a gente também tem que pensar isso na parte educacional, né? Sandra, vamos falar da disgrafia, porque elas já Bora. são 10 para as 8. Gente, uma hora de lá faz assim, ó. A gente Boa, vai amiga. empolgando nos assuntos e quando Então, a gente vê, já passou. Vamos lá, na disgrafia, Então, que é outra a coisa disgrafia, também que não se fala, né? complicada. A disgrafia é justamente aquela famosa letra feia. É um transtorno que precisa ser tratada. E eu até peguei uma aqui do Google, não sei nem se vai dar para ver. Ah, vai. Como os professores sofrem, meu Deus, com essa letra. Não dá para entender nada. E é justamente a questão motora, é uma dificuldade desse aluno a fazer mesmo a parte motora, de transcrever aquilo. A parte cognitiva está excelente, mas quando vai mandar o comando mesmo, vai mandar ali para executar, apresenta essa dificuldade, tem que ser com muito treino e muita terapia para poder ajudar, certo? Outra coisa também que eu queria falar, para a gente já ir finalizando, é sobre a nossa legislação para quem vai fazer o Enem, que tem uma abertura, né? Tem a possibilidade de, quando você for se inscrever, solicitar, se você tem um laudo, é claro, né? Falando que você tem dislexia, tem TDAH, enfim, tem algum desses transtornos, e aí eles são obrigados, por lei, deixa eu até falar aqui a lei, colar aqui, a Lei 3.517 de 2019, que era aquela antiga 7.081 de 2010, ela te assegura a ter todo um auxílio ali para você fazer a prova. Nós sabemos que a prova do Enem é uma coisa pequena, né? Então, legal de fazer, só que não. Para quem tem TDAH, dislexia, textos muito grandes atrapalha muito, a pessoa se perde muito. Então, ela precisa, sim, de um tempo adicional. Ela precisa de uma pessoa para auxiliar na leitura, né, para facilitar. Então, isso tudo, quando você vai fazer a sua inscrição no ProUni, não, no Enem, no Enem, você pode solicitar. Então, você tem direito a tempo adicional, que é 1 hora a mais de prova em cada dia de prova. Você pode usar a calculadora para quem tem a descalculia.
Você pode ter auxílio de leitor para quem tem TDAH ou autismo ou dislexia. Você pode pedir uma fonte maior da letra, auxílio na transcrição para quem tem desortografia. Então, assim, tudo isso é baseado em lei. Você tem esse direito. Muitas pessoas não sabem disso e muitas vezes não solicitam, sendo que tem essa oportunidade. E aí, para poder fazer isso, eu fiz aqui um passo a passo, né? Então, assim, quando você for fazer a sua inscrição no Enem, já passou, né? Então, agora só o ano que vem. Mas você pode fazer... É bom até para nós, professores, para a gente poder indicar também aos alunos, né? Que façam, gente. Inclusive, a Sandra me mandou o material. Se quem estiver assistindo a live tiver interesse, me manda aqui no direct que eu envio por e-mail esse material, né? Pode ser um pontapé inicial aí para a gente poder ajudar ainda mais esses alunos com esses transtornos, com essas dificuldades, né? Então, esse ano não vai dar, mas ano que vem dá. Passo a passo da acessibilidade, ok? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer tem lá a opção necessidade de atendimento especializado. Você vai colocar sim. Aí você vai selecionar qual é a sua necessidade. É TDAH, é dislexia, é desortografia, qual que é? Então, qualquer um desses transtornos, tá? Então, você vai selecionar lá. Depois que selecionou, você vai em recursos. Qual que você quer? Você quer que aumente o tempo? Você quer auxílio de leitura? Você quer o quê? Aí vai lá marcar direitinho. E aí depois você vai colocar o CID. O CID é o laudo médico que precisa dar, ou então o parecer do profissional de saúde. Você precisa disso. Sem isso, você não consegue. Também precisa de ter um número. É um número, certo? Aí vai depender de qual é o transtorno. Aí vai ter esse número que geralmente vai estar lá no seu laudo, tá? E outra coisa, você vai anexar o laudo e aí pronto. Acabou, é só isso. Ah, tá, mas eu não tenho laudo, eu não tenho nada. Você pode fazer o parecer com um profissional, fonoaudiólogo, psicólogo e tal. Mas pode ser que dê indeferido, porque se for o laudo e não tiver... Tá travando? Tá, agora deu. Foi? Pode ser que dependendo do laudo que você coloque, se não tiver completo, porque no laudo do parecer, na verdade, tem que ter todas a descrição do transtorno, tem que ser uma coisa mais detalhada. Então, se o parecer tiver só lá escrito o CID, não adianta também. Tem que ser uma coisa mais específica, mas o profissional vai saber, então você não precisa preocupar com isso, tá bom? Bom, Céu, eu queria te agradecer, eu amei. Eu que agradeço. Que é a minha primeira live. A primeira live a gente nunca esquece, Sandra, e eu quero te convidar para mais live, inclusive, para a gente poder falar de um tema que já foi tema de redação do Enem, que é a questão da acessibilidade, a questão do surdo, né? Da acessibilidade aos surdos. Então, é mesmo? Que legal! Já teve um tema assim. Vão voltar falando aí dentro da sua área, até dando dicas mesmo para nós professores, a questão do fone, a questão da voz. Então, vamos voltar falando sobre isso aí depois, quem sabe, né? O mais legal da fonoaudiologia é que a gente trabalha em vários ramos. Então, assim, a gente pode trabalhar desde clínica, dentro da escola, em hospital, em várias coisas. E a gente pode, sim, falar vários temas que são pertinentes para os seus alunos, né? Se eles quiserem, é claro. E eu queria agradecer e queria também, depois, combinar direitinho para a gente fazer da performance comunicativa de público, que é muito legal. Tá travando aí um pouco o seu. No finalzinho. Tá bom? Beijo. Obrigada. Beijo, gente. Até a próxima. Até. Ô, Sandra, eu vou deixar... vou salvar no YouTube. Tá. Depois eu te passo para você repassar se você quiser. Te agradeço e a gente volta depois combinando uma próxima aí com vários assuntos ligados à fonoaudiologia, tá bom? Beijo para todo mundo. Beijo, obrigada. Mais.